Não viu aquele vídeo que o Ramon tirou a roupa ao Cariani? Uau! Igualzinho, velho. Aí o Chris já said, looks great, way better than yesterday. Yeah, he looks great. Crazy! Sliced! Aí o Aceto rindo pra caralho. Sliced! Aí ele, sliced. Isso, Sliced. O pessoal tá implorando que risada do Cariani. Já fez algumas vezes, mas... Tem a risada estourada que eles gostam. Que é assim. Qual que é a risada estourada? Tem vários memes, né? Meu sogro faz uma piada sem graça, mas eu tô doido pra comer a filha dele. Realmente.